aí. A aula de terça-feira passada foi perdida. Para a alegria de todos, nós vamos repetir a aula. Então vamos fazer assim, eu fiz um esforço de tentar ver o que o pessoal teria perguntado. Fui tentando botar aqui, entendeu? Então qual vai ser a jogada? Eu vou pelas partes e vou falando. E à medida em que qualquer um tiver alguma pergunta que esteja naquela página, aí faz a pergunta naquela hora, entendeu? Porque aí vai acrescentar. E assim os cientistas não perdem a aula, nem os que por acaso não puderam vir na terça-feira, recuperam, tá bom? Bom, vamos lá. Você começa na página 47, se não me engano. 47. Bom, uma coisa que eu me lembro que eu falei, talvez seja bom a gente repetir, que eu me lembro foi até o nome dele 4 letras, estava aqui no teu lado. Direito? Ednei. Tá. O Ednei levantou uma questão relativa até à saúde. Lembra que eu disse? Aí é volume 13. Né? Então eu tentei falar mais ou menos a estrutura para a pessoa saber como é que a gente está procedendo. Então é assim, nós estamos envolvidos no 369. O que quer dizer isso? Você lembra que tem o 567 e outra que dá 18, o Meixima falou que era outra coisa do tipo. Nós estamos envolvidos no 369. O que seria o 369? 3 são os 3 níveis, 6 são os patamares e 9 são os degraus. Você pensa que está subindo um edifício, são 3 níveis. Quais são os níveis? Os níveis são chamados fundamentos, fundamentação, salvação e missão. Certo? Em termos de patamares, cada um deles tem 2 patamares. Então a fundamentação tem os princípios e tem a ultra religião. Né? A questão do nível de salvação, os degraus são o seguinte: na fundamentação nós temos os princípios são Deus, mundo e homem, certo? Então hoje nós acabaríamos com a fundamentação relativa ao princípio e estaremos na próxima vez inaugurando ainda o nível de fundamentação, mas na outra religião, começando com o Messias, religião e cultura. Então, eu peço às pessoas que já na quinta-feira que a gente vai se encontrar, soltar aquela dica, para não causar tumulto, ainda ter mais uma aula perdida. Então, já na quinta-feira, relativo ao Messias, seria o 1 e o 2. Porque aí continuaria o 3 já exatamente na terça-feira. Ficaria o mesmo esquema daquele papel que eu dei na programação. Bom, na questão da salvação, você tem as colunas, né, que você vê Jorreia, cultura, e depois você tem o governo, economia e ideologia. E o que o Odinei estava perguntando é uma questão da missão, e seria relativo à doença, olha, saúde, prosperidade e paz. Ele estaria no volume 13, entendeu? Então, a gente até falei para ele, a gente está fazendo aqui como se fosse uma universidade, né, da fé. Então, realmente tem que acompanhar esse raciocínio. Porque não adianta você ir já para a saúde se você não conhece bem Deus, se não conhece bem o mundo, entendeu? Então foi esse esquemão que a gente quis montar. E hoje, você deve ter reparado que hoje o que a gente vai tratar é das leis a serem ultrapassadas e das condições básicas a serem adquiridas. Então, já nas leis a serem ultrapassadas, você vê, nós temos a lei da liberdade, entre o bem e o mal, depois tem o ser livre, né? E depois, finalmente, é a perfeição. E eu falei até cometer liberdade. Geralmente, a grande multidão das pessoas estão nessa, né? Porque sendo humano é muito difícil você estar na regressão com o animal. Né? Se for um animal, você não tem nem liberdade, você tem verdade. Você está condicionado, amarrado pelos instintos.
Então, que existem humanos que estão assim nessa base, mas quase que alguma vez escolhido, são aquelas pessoas que vivem a vida pelo instinto o tempo todo. Né? É o instinto de comer, é o instinto de sexo, é o instinto de meio instintivo. Ele faz tudo isso e o prazer dele vira por ali. Então, tudo bem. Mas, vamos supor assim, a maioria está sempre pela lei da liberdade. Sempre, às vezes pega um pouquinho do bem, daqui a pouco um pouco do mal e tal, não consegue fazer a opção de dizer, não, eu quero. Para fazer essa opção do querer o bem, é diferente, você tem que estar entrando no mundo da dedicação. Enquanto que o outro, quando aponta para a lei da liberdade, a pessoa fica assim, no máximo, para não ser animal, é você quer evoluir. Mas ela não quer evoluir de maneira que de vez em quando vai para o mal, você vai para o bem, você fica naquela coisa, entendeu? Mas para você estar norteado, você quer evoluir, porque o animal já não tem essa perspectiva. Agora, então, finalmente, já na perfeição, quando você decreta que aí você quer vivenciar Deus o tempo todo, você quer vivenciar e sob isonomia, essa característica, mais ou menos, é colocar assim, quer dizer, a lei da liberdade é como se fosse assim, vamos estudar a fundamentação, você quer assim, além de servir, você já quer salvar, você quer entrar no mundo da salvação, entendeu? E quando você quer a missão realmente, aí você já está chegando no nível da perfeição, mais ou menos a ideia é essa, para você ter uma... As condições de adquirir, se você reparar, são 17 coisas, né? Tem muita coisa. Eu anotei assim, só por alto, para você ter uma ideia, fala quantas condições que ele tem que adquirir. Vontade divina, visão científica divina, né? A fé, tais de sojo, ponto vital, bem e mal, desapego, sono, qualidade, comportamento, gratidão, oração, vigilância, verdade, sabedoria, inteligência, concretizações, 17 coisas. E às vezes você pensa assim, mas o amor não está aí, está nas qualidades, entendeu? Está lá mexendo nesse. Não tem esse negócio do bom. E aí eu me lembro que um primeiro ponto do pessoal, que às vezes não foi, eu estou falando nas intervenções das pessoas, estou falando pelas páginas. Então teve uma intervenção lá pelo Meião que tentava saber qual era a diferença entre o seu Ganzion Bossato, né? Seu Canon dos Mil Braços, seu Mitocôndrio Tatino Bicotor, né? Aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu sei que eu falei as coisas, mostrei, mas eu fiquei pensando assim, com um exemplo que eu vivenciei lá em Teresópolis, o pessoal, o Flávio agora está acompanhando lá, deve estar lembrado que ali no portal, o grupo a que eu pertenço lá, que é o chamado CEAT, Centro Ecológico, eles estão fazendo assim, várias intervenções em vários lugares, criando grupos de jardinagem, um monte de coisa. Uma das coisas que foi feita foi plantar não sei quantas mil hortênsias no portal, para ficar bonito. Já era assim, no tempo que eu peguei. Mas em Petrópolis tinha um lugar que era lindo. Mas o que aconteceu? Não deu outra. Não dá outra. Você olha assim, aí eu comecei a ver as intervenções, as falas, né? Então dá para a gente aprender. Uma coisa é o seguinte, a pessoa fala assim, pode roubar, não, pode apreciar, né? Pode até conservar, você pode fazer qualquer coisa do bem, você tem o mal, você está na liberdade, né? Então está bem claro para mim assim, as pessoas estão na liberdade. Agora vem o próximo passo, como é que eu sei? Aí tem pessoas que se colocaram nessa posição, eu achei interessante, a posição é o seguinte, a gente planta de novo. Tudo bem. Mais ou menos equivalente você entrar naquela misericórdia do perdão, está perdoando as pessoas, sabe o que faz e tal. Mas o bonito conotativo do doutor, não, ele quer justiça, cara. Aquele cara, esse povo, a gente tem que pegar ele, porque se você plantar de novo, o que está acontecendo? Você, com que dinheiro, com que trabalho,
Não. Às vezes fazer o bem é uma coisa boa, mas evitar o mal também é bom. Entendeu o que eu quero? Então tem que ter muito critério e pensar que é só fazer o bem. Não é bem isso não, cara. Então, porque você estava escutando lá, porque às vezes eu vou para lá no culto, estava vendo a forma que o pessoal estava falando, né? Mas mesmo só faz um ensinamento, você percebe que naquele ensinamento é de uma perspectiva da pessoa, da questão de não fazer o mal, mas na perspectiva da vida dele, isso assim, para os filhos dele, ou para os dedicantes, você pode fazer qualquer coisa, não quer ser messiânico, não se incomodava não, você não pode fazer o mal. Você deve estar claro. Então, se levar para o Brasil, cara, não pode. Tem que punir. Tem que ter punido tocou, no tatinho, não me contou. Tem que ter. Esse pessoal roubou muito. Tem que voltar com esse dinheiro todo. Não é deles. Entendeu o que eu quero? Então não adianta só ficar na perspectiva, pobre coitado, não sei o quê, não sabe o que faz. Não é assim a política que o petista falou? A política é essa, né? Isso é fez mal feito, são como é que aqueles os adotados. Nada disso. Ela não sabia. Como? Você é dirigente. Você não sabe, o problema é seu. Vai para a cadeia, pô, paga. Entendeu? Então isso fica bem claro os níveis. Que às vezes você pode tratar uma coisa de uma maneira ou de outra, em determinadas condições, às vezes vai ter que botar com litocô, não ticotô. Porque antes, que as pessoas falavam sempre era assim, não, mas, pô, afinal de contas, as pessoas estão com seus problemas, não sei o quê, aí sempre você quer ser avançado, ser bonzão, né, o bonzinho, aí não, deixa para lá para a pessoa, né, deixa a pessoa, vai construir um país assim, agora vai começar a faltar para você dizer isso, aí eu quero ver. Na hora que você pensa que está na viúva, quando a inflação bater, vai bater no seu bolso, e você vai passar por esse problema e querer ser bonzinho. Entendeu? Aí, vamos ter que experimentar isso. Bom, isso foi a primeira coisa Outra coisa, quem tem escolhendo entre o bem e o mal, estou na página 47. A pessoa tem que entender o seguinte, quem opta pelo mal, né, na questão escolhendo entre o bem e o mal, quem opta pelo mal, o que vai acontecer é que ele vai ficar na base de ação purificadora, ou seja, ele vai ficar tentando resgatar o karma. Enquanto que você entrando no bem, você entra na lei do servir, você está queimando o karma, que é diferente. Né? Depois tem uma frase aqui na página 48, tornar-se livre e tal, diz assim, isso até com a Alencar, às vezes eu ficava achando graça, assim, quando eu falava, pô, isso trouxe uma confusão danada, né? Eu gostava. Mas é isso aqui, ó, libertar-se significa sair de um estado de confusão, né? E obter iluminação, dando poder para humilhar o caminho certo e assim desenvolver a cultura. Então, quando eu vejo confusão, eu fico assim dizendo, caramba, esses camaradas estão com falta de iluminação, não vão desenvolver cultura nenhuma. É o Facebook. Facebook. Se você não botar ordem ali, cara, é o Facebook. Não vai desenvolver cultura nenhuma. Cultura que eu falo, né, gosto desse trabalho. Então você vê o esforço que eu estou fazendo, eu estou vendo, vai ser bacana nessa quinta-feira, né, que a gente vai conversar lá para as 6 horas, vai ser bacana, porque eu vejo algumas reações, na hora lá, não quero ficar falando agora, não, reações de pessoas, né, que é próprio do guardião, que eu fico achando, caramba, o camarada ele está querendo a lei da liberdade, realmente, não está na lei do ser. Que ainda fica questionando coisas, entendeu, assim, no fundo ele quer essa coisa dessa maneira assim, entendeu? Não é para ser, se você entrar numa linha, quem foi militante, ou quem foi qualquer coisa, ou mesmo na própria linha religiosa, sabe a diferença. Eu como militante é o seguinte, porque é mais ou menos assim o esquema. O esquema é esse. O esquema é o seguinte, assim, você quer fazer
Você bota aqui dá uma cabeça, você arruma lá um grupo para servir de fazer parte do guardião. Esse camarada aqui, ele arruma o quê? Ele passa a ser cabeça, arruma outro aqui. Esse aqui é outro cabeça, arruma não sei o quê. Vai assim. Esse aqui, por sua vez, arrumou. Vai multiplicando dessa forma. Aí, num termo político, é assim. Na militância, do partido político é assim. Se esse camarada cair, o que acontece? Você tem que preservar esse número para não chegar lá. Então, automaticamente, por comunicação é o seguinte: se da hora para ter um telefonema, se naquela hora o telefonema não teve o intercâmbio, a casa caiu. Então você desmancha tudo isso aqui para cá. Então o pessoal não tem acesso. Entendeu por quê? Você viu o rigor. Quando eu me tornei pelo MR8, como é que era? Cheguei no jornalzinho do povo, na hora do povo, aí tinha que encontrar com um camarada. Como é que é? Eu vi também no jornal da hora do povo, aí passava, ó, que horas tem? Cara, são 7 horas, 38 minutos e 20 segundos. Ninguém fala assim. Entendeu? Então tinha que ter rigor em tudo. Então quando a gente aprende esse rigor das coisas, os nossos dedicantes são mais porcaria, cara. Porque não tem nenhum comprometimento com a casa, que a casa caiu, foda-se. Entendeu? É assim, cara. Porra, então eu estou falando um exemplo para mostrar, cara. O cara não tem comprometimento. Não tem comprometimento. Ele não sabe o que é comprometer-se. Vai botar sempre umas coisas tipo assim, quer ver? O que aconteceu comigo? Não, estou trabalhando muito. Foda-se. Eu trabalhava muito, tinha filho, era um perigo desgraçado. O que você quer fazer aqui? Então tem que fazer. Compromisso. Entendeu? Mas a pessoa se tem esse negócio para dedicar, só que tem uma opção, tem isso. A dedicação está lá embaixo. Entendeu? Ou seja, não existe a lei do serviço. Está todo mundo na lei da liberdade. Eu só quero liberdade. Olha, a pessoa não vai argumentar assim, quer ver? Eu quero ter liberdade porque eu preciso ter lazer. O pessoal vai argumentar isso. Preciso ter lazer. Sim, cara. A mesma coisa acontece aqui no curso. Se o cara vai, não estuda, pode vir, pode não vir, não está liberdade. Não tem esse comprometimento, não tem. Isso aqui é barra, é por isso que a obra não anda. É por isso que a obra não anda. É claro, é simples. A gente fica procurando muita sofisticação. Não, a gente não funciona. Só posa nisso. Mas aí outra coisa, quer ver? Ainda na página seguinte, está escrito o seguinte. Tem coisas que eu nem vou falar, porque mostrando que as pessoas, às vezes, não cumprem o que o sistema está dizendo. Estou vendo claro aqui. Mas eu nem vou falar isso. É porque a tendência está na página 49. Às vezes a gente sabe o que é quando isso é gozado. Quando você começa a querer trazer a coisa para a coerência, a pessoa pula. Gozadíssimo. Você perde a pessoa por querer buscar a coerência. Então, eu não prefiro não fazer nada. Deixa a pessoa vivenciar o que quer, mas eu vejo claro que as pessoas muitas vezes estão em completa discordância dos ensinamentos. É fogo, é só olhar. Né? Bom, mas aí, coisa que a gente pode falar. É tipo assim, quer ver? Vamos nessa coerência aí que eu gostei. Os caras estão puxando. Gostei disso. Essa é uma das coisas que desapego. Desapego é fogo, está presente, você olha assim que está. Bom, liberdade infinita é a liberdade do destino que não ultrapassa os limites do predestino. Pô, que coisa que está falando liberdade infinita ao mesmo tempo não ultrapassar os limites.
Então tem que começar a ver que esse pré-destino, eu diria o seguinte, me perguntaram isso, toma uma carteira de identidade como os pré-destinos. Você tem uma filiação, você tem o sexo, você tem o país, onde você nasceu, não sei o quê, então está lá, é mais ou menos isso. O pré-destino já está, até que, não sei se eles fizeram com essa intenção, mas a intenção que realmente eles pegam a essência, né? São essas coisas aqui que está amarrado mesmo, que para tirar a carteira de identidade você tem que amarrar, né? Ele está bem amarrado, né? E antigamente, se não me engano, ainda tinha o dedão, não tinha? Ainda tem. Ainda tem o dedão. Bota o dedão e melhor é mais para ficar com a questão do pré-destino. O destino daquele pré-dedão, daquele dedão. Bom, uma coisa, livrar-se de respeitar a liberdade alheia. Hoje, no Brasil, nós estamos caminhando para isso. Para quê? Para isso. As pessoas estão ficando nos extremos. Quais são os extremos? Anarquismo ou tirania? Anarquismo que eu estou ouvindo, eu dizer, isso aí não tem mais jeito não. Os caras estão vendo na Colômbia, estão vendo na Venezuela, sei lá o quê. Está uma bagunça geral. Né? É ladrão para todo lugar, você não pode andar, você não está. E outra coisa é tirania, já está na conversa na boca do povo. Estão doidos com o exército forte. Então as duas coisas estão aí. Tem a lei do italiano também, o povo está começando a fazer. Também, isso aí também, tá? Isso aí é. Também a lei do italiano, o povo começar a se organizar. Isso talvez seja o pior, né? Porque a gente começou, foi assim que nasceu a milícia, começou a nascer aí, né? Eu matava o bombeiro, matava os policiais, mas disseram, peraí, perto da minha casa não vai ter não, pô, começaram a se armar. Então, nós estamos caminhando para isso. Aí eu fico olhando o seguinte, né? Eu acho que talvez o nosso Facebook, o nosso curso aqui, seja uma alternativa para você jogar nesse meio termo aqui, né? Quer dizer, você procurar contribuir com o que foi escrito aqui, ó. Aquele que consegue a adesão dos outros, seu vigor, não só com a sua própria energia. Porque a gente tenta ganhar as pessoas para ter mais gente podendo fazer isso, né? E aí eu acho que, para isso, vamos voltar à mesma tecla. Para isso, a gente precisa ir. Se botar uma coisa mais geral, a pessoa fala em democracia, hoje democracia com servir, não democracia para ser servido. Né? Democracia para ser servido ao PT, com a sua patrulhada aí, os seus compatriotas, seus camaradas, esse que é o céu. A democracia, sem isso, não for democracia para servir, porque antigamente tinha muita gente assim, foi presidente e morreu pobre. Né? Até os militares foram assim. Os militares. Ninguém teve acesso nem ao hospital, coisa de. Não. Você vê, a democracia é isso. Né? Você ganhava aquele saláriozinho, voltava e tal, agora não, só motorista. Uma das coisas que eu acho que a pessoa tinha que fazer, realmente, é registrar os últimos anos do PT e fazer os salários em relação a voltar aqueles últimos anos. Não valer nada desses 8 anos. Desses 12 anos. Não valia 12 anos. Aquele salário não pode estar desse nível. Nada do deputado ganha essas coisas, nada disso aí. Acabar com isso aí, volta o salário em 12 anos. Eu gostaria de ouvir um desses postulantes aí, falar uma coisa dessa. Vai voltar tudo de novo. Mas eles ficam lá, é complicado, né? Estão recebendo. Voltar o número de ministério. Não acha que ele morre muito antes de falar isso? Não, não se deve. Não, mas Ele morre. quem está lá? Ele se eleger, morre. Bom, Estou falando sério, quem vai morrer, filho. Bem, mas quem quer ser candidato tem que fazer uns troços desse maluco. Para ser candidato, para falar abobrinha, que nem está falando agora o Campos, né? O Campos só quer ficar na boa falando abobrinha, não é isso? Falando abobrinha, claro. Quer falar o quê? Que ele quer só melhorar para ficar com esse discurso aí é voltar tudo a mesma coisa. Bolsa Família já está prometendo Bolsa Família mais dinheiro. Vai aumentar. Então é isso aí. Então já estou cortando lá no Campos Marinos, para mim é como se fosse a gente do PT infiltrado. Não, porque ela sabe que ela está muito baixa em níveis, então tem que aumentar a bolsa, porque senão não vai bem. Tá vendo? Quero ver gente falando que o pessoal não quer ouvir. Nada de ganhar eleição, perde a eleição, mas falam o que tem que ser falado.
ninguém vai construir uma nação com gente completamente vitimizada e só necessitado. Não, tem que ter competição. Tem que aprender a competir. No mínimo isso, tem que competir. Competir no bom sentido, para servir a nação. Não é para ficar dando uma pobre coitada, ganha isso, ganha aquilo, ele não faz mais nada da vida. O que é isso? O que nós estamos ensinando o quê? Claro, para quem quer ficar no poder e ganhar votos nessa base, isso aí não serve nada. Eu não quero ninguém para ser meu presidente, não. Bom, na página 55, ó, você vê, uma das condições essenciais para ser salvo é salvar, inclusive da ignorância. Isso é importantíssimo. Porque uma das coisas que a gente faz aqui é isso, a tentativa é essa, salvar da ignorância. Porque se a pessoa não conhece a verdade, ele está metido no mundo da ignorância. Bom, aí na página, outra coisa que, isso eu vejo que eu pretendo sempre fazer, que está na 56, que é sempre isso. Prosseguir sem se prender pelos elogios e nem pela crítica. Então não deixo ninguém me pegar por essas coisas. Me elogiou, dançou. E ao mesmo tempo ficou dizendo que alguém fez crítica, não sei o quê, azar. Não estou interessado. O importante é eu estar com a minha consciência tranquila, o que estou fazendo. Acho que cada um estiver assim é a melhor coisa. Se importa se alguém está criticando, não, o problema dele. Se está elogiando, fica de olho. Fica de olho. Essa é uma forma de derrubar. Não você ficar vaidoso, Bom, é nas condições básicas de adquirir. Se alguém tiver alguma coisa no milhão ali, pode ir falando, certo? Estou passando as páginas, na página 59. Esse também é só. Realmente entregar-se ao supremo poder divino constitui a atitude mais certa. Ficar, porém, achando que todas as ações realizadas correspondem à vontade de Deus está também incorreto. Você ficar achando que tudo é a vontade de Deus, parece que as coisas estão acontecendo, está faltando sabedoria a você saber distinguir uma coisa da outra. Não é fácil, mas pelo menos ficar precavido que nem tudo que vem é de Deus. Já xismo ali para atrapalhar e fazer a confusão. Depois uma coisa que a Nilma, foi até a Nilma, me lembro, que ela pegou um pedacinho aqui da página 60, estava escrito assim: embora de vez em quando aconteçam alguns infortúnios em consequência da atuação do jardim, esse sofrimento deve ser encarado como uma ação purificadora, sem a qual não se consegue aprimorar. Isso foi que a Nilma colocou aí, essa questão com essa. Embora de vez em quando aconteçam alguns infortúnios em consequência da atuação do jardim. Então, quando acontecer isso, a gente deve encarar como uma ação purificadora. E aí voltou o negócio do teatro quando a Alencar entrou. Porque a gente tem sempre a atuação do bem e do mal, e que vem do mal, às vezes, até em peça de teatro é uma coisa importantíssima para você saber se alguém representar bem ou mal, e a existência do mal na peça, porque senão você vai valorizar o bem, não tem jeito. A pessoa fazer uma peça que só tem o bem, ninguém vai aguentar. Primeiro que ninguém está com esse nível, segundo que, até a Alencar falou que foi fazer o papel do mal, disse assim, eu sempre dava Alencar o papel do mal para Alencar. Você tem que receber muito chorei, o cara, aquele infernão lá, está saindo. Você falou daquela velha, uma velha que você tinha até mal. Aquela mulher que você está fazendo o papel de mal, batendo no chão. Eu fui pro intervalo, eu queria furar o olho de investição na vara do bambu. Ela falou, se eu pudesse, eu subia no palco, pulava na tua cara. Representou bem, representou bem. Bom, aí na página 62 é acompanhar a visão científico-divina. Né? Isso aqui é um problema sério e tal, mas eu levantei a questão. Diz assim, importa salientar que o plano dos jachins, é os demônios, né? Não se limita somente à guerra e à violência, mas vem sendo executada em todos os campos. O mais bem sucedido é o da ciência materialista. Na verdade, constitui a maior arma dessas entidades negativas, pois através dela oferece prodígios à humanidade e assim consegue ganhar a confiança da maioria. Vide o que? Os prêmios Nobel. Os
Os prêmios Nobel. O prêmio Nobel está ali mostrando direitinho, porque é só se envolve ciência materialista. Entendeu? E aí que entra a questão que eu falei, da questão dos judeus. É o livro que eu escrevi, tá, aquele negócio, eu não publiquei não, mas está lá escrito, que é essa hora. Os judeus desenvolveram a medicina, né? Esse é o problema. Mas aí fica difícil, como eu falei, porque a intenção que a gente fala é com a intenção de ajudar a esse povo a refletir que ninguém está contra a religião judaica, nem está contra a raça. Não, nada disso. A questão é cultural. Aquela superioridade que eles têm, aquilo ali não pode continuar. Aquilo ali causa muito. Anos e anos tem causado a eles gente contra eles, fica contra. Então tem que enxergar isso. Né? E eles têm muita coisa que podem fazer, porque a raça deles é tudo misturada. Não tem nada de etnia pura, não, é tudo misturado. O judeu está misturado? Misturado. E quando eles falam que é só uns têm a corrente que é só proveniente da mãe, não sei o quê, e aquelas mães que deram luz, mas com os alemães, não da Segunda Guerra Mundial, não antes, fique rápido para saber, sabia? Tiveram filho de alemão, entendeu? Confusão danada, tem os etiópicos, tem não sei o quê, um monte de gente. Então não é assim tão. Mas eles precisam olhar, as pessoas precisam olhar. Não precisa, cada povo, cada coisa tem que olhar para dentro, ver realmente, e para progredir. Porque senão fica esse inferno de guerra o tempo todo. Bom, sobre a página 66. Comprovação agraciadora quando tem lógica e gratidão. Diz assim, o procedimento tem que estar sempre de acordo com a lógica. Aí eu falei até, por exemplo, porque a lógica está dentro da lei da ordem. A lei da ordem são 3 componentes. Você tem o espaço, você tem o tempo e você tem a disposição das coisas que são colocadas dentro daquele espaço e tempo. Que uma das coisas da disposição é você ter lógica para botar as coisas. Aí eu citei a questão do Feng Shui, não sei se só lembra. O Bagá, você tem que ter, e às vezes eu vi um vídeo recentemente, eu fiquei olhando assim, a mulher é uma pessoa capacitada, mas ela começa a falar dos cômodos e ela não fala do Bagá. Quem? Não fala do Bagá, que seria a organização geral da casa, não fala das coisas específicas. Como eu falei, né, no caso do casal lá, tem que ter sempre 2 coisas, tem uma coisa meio de paixão, de cor de paixão, de vermelho, não sei o quê. São várias coisas que eles colocam lá, né? Mas não tem o Bagá. Você tem que ter uma lógica. E aí começa a confusão, porque eu tenho um monte de perguntas para professores para fazer. Mas por que você vota? Por que tem? Por que tem que ser nessa direção? Por que tem que ser isso? Qual é a lógica? Que é o casco de tartaruga, você sabe como. É ali que foi montada, é duro para burro, a proteção dos animais. Quer dizer, o Feng Shui é vento e água, né? A palavra quer dizer isso. São coisas que movimentam, você tem que saber como se movimentar nessas coisas. Bom, aí depois tem uma atitude universalista e particularista. Ministro, está na página 67, ministro, se eu estiver dedicando com muita fé em Deus, penso que nada de mal vai me acontecer. Além disso, de acordo com a minha maneira de ver, todos os trabalhos que eu realizar sempre trarão resultados satisfatórios. É certo pensar assim? É perfeição? Não é mesmo. Mesmo que tudo corra conforme se deseja, nem sempre está indicando a maneira correta de pensar ou agir. Muitas vezes, bons resultados são possíveis através da atuação do Jaxi. Você vai te conquistar, é aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado. Até no êxito, você tem que estar de olho. Porque esse êxito pode ser provocado pelo demônio para você ficar acreditando naquela direção, né? E aí mais na frente, está na página 68, está escrito assim, esse negócio do comunismo, quando fizeram a pergunta ao comunismo, não sei, dizendo, isso não ia conseguir sucesso porque só se preocupava com o bem-estar de seus camaradas e com a classe dos trabalhadores. Então hoje, o pessoal não está percebendo.
Eu acho que estou percebendo certo. Olha, esse pessoal criou um problema. Porque pensa, na hora que você tirar eles do poder, através do voto, metendo no poder, eles se infiltraram em todas as estatais, todas essas coisas. Você acha que vai ter moleza para administrar o país? Não. Eles vão fazer greve, eles vão viabilizar. Entendeu? Então vai ser um problema sério lá na frente. E aí qual a medida que você vai ter que tomar? Aí que está o problema. Entendeu? Porque eles têm essa organização. E uma organização, vou botar essa palavra assim, meio mal colocada, organização de pobre é um problema. Sabe por quê? Porque ficou rico de repente, sem ter mérito nenhum. E eles vão querer lutar por isso o tempo todo, para segurar. Porque se eles saírem dali, eles não arrumam emprego em lugar nenhum. Eles arrumaram por essa base. Posso dar uma exemplificar? No Estado, tem, a nível federal e estadual e municipal, tem a Secretaria Especial de Mulheres. No Estado, tem a parte de rede de serviço que faz atendimento às mulheres vítimas de violência. Essa rede é uma rede que funciona. Sempre foi pela militância feminina, movimento feminista, tal, sempre a galera do PT. Governo pactuado, PMDB e PT. Chegou agora, saiu o PT, porque vai ter candidatura própria de cada partido desse. Entrou uma pessoa agora, a superintendente, que é político desse P da vida, do PP e tal. A mulher é fraquinha, tal. Mas os petistas, que já sabiam desde o início que era governo pactuado, e que sabia que ia ter uma hora que ia rachar, estão fazendo um furdúncio exatamente com o risco do serviço deixar de existir, serviço que faz parte da rede, que todas as áreas que têm interface com a violência encaminha a mulher para ser atendida, funciona. Estão fazendo um blá, um furdúncio, porque eles tiveram 8 anos no poder e não tiveram a capacidade de fidelizar aquilo. Por que não abriu um concurso público? Por que não botar as pessoas ali competentes para fazer? Mas era pouquinho. E agora estão fazendo esse furdúncio. A gente está vivenciando isso. O serviço deixar de existir por conta de competência política e técnica. Em cima disso que você está falando, eu vou falar para você. Tem um amigo meu que é delegado. E o PT acabou com a investigação. Não existe mais investigação. Sabe por quê? Porque é exatamente esse trabalho que você está dizendo aí. Tinha que ser uma preparatória, tinha que ser gente de cabeça, e tinha as cabeças. O que fizeram? Cortaram as cabeças, tiraram todo o pessoal de movimento de técnica de trabalho, técnica de infiltração. Isso acabou, tiraram isso. E hoje está isso aí, PM que entra, que vai na comunidade, que atira, que sai, que mata. Não tem investigação. Acabou o padrão de investigação. Estão sentindo o problema não é só muito, é querer tentáculos de tudo. Tentáculos. Vai ser um problema sério. Por isso que muita gente está levando a hipótese de voltar à ditadura. Qual seria o outro? A ditadura sem liberdade é um problema sério, é chato. Mas o problema é que esse pessoal. Então eu não sei como é que vai ser. Só estou levantando a leve que vai ser complicado. Só isso que eu estou levantando. Porque os investimentos de fora faz política. Então, vamos aqui para faz política. Bom, vamos continuar, isso aí está certo. Bom, capital ponto vital foi na página 70. Né? Aí, aliás, foi uma pergunta da Ednei. Lá pelas tantas, né? A coisa girou e acabou sendo uma pergunta dele. Ele queria saber por que o Jorei, a gente tinha que ministrar no ponto vital, não sei o que e tal.
E eu disse, senhor, Ednei, eu fiquei naquela... Hein? Por que da mão? Aí eu fiquei olhando assim, eu disse assim, caramba, primeiro que eu quis realmente pautar mesmo, é dizer que para pessoas aqui de dentro, ter essa clareza que é bom não ficar fazendo pergunta lá na frente, para eles entenderem que ele tem que passar por esses métodos todos. Foi isso que eu tentei firmar com ele. Agora, a questão da mão, é uma questão que ele está levantando. A questão da mão, a gente tem que saber o seguinte, né? Eu me lembro que eu fui andar esse fim de semana, me deu uma dor desgraçada na perna. Primeira coisa que eu fiquei fazendo. Isso, esse negócio de método de cura pela através de mão, a gente já faz há um milhão de tempo que a gente já faz. Naturalmente, você está com dor de cabeça, daqui a pouco você fica. Qualquer coisa, você usa a mão. Você quer fazer. Até criança faz isso. Dói. Até criança faz. Animal lambe, já viu? Animal doeu, vai lamber. Não usa a mão. A gente é humano, a questão do humano é a mão. E outra coisa energética, você vê só. O animal é a língua, dói. Está vendo vários filmes de animais. Não quer fazer carinho. Né? Você pega o animal, você passa a mão nele, até peixe. Claro, sente diferente, a mão, a gente tem alguma coisa, você vê. Então a mão é fogo, até para dar bênção. Você pessoa com a mão. Né? Vai botar até a extensão, botar uma espada, mas no fundo você está usando a mão, né? Para uma extensão. Então o uso da mão já é milenar esse negócio. Né? Bom, aí o que mais? Isso na página 72. Nós já falamos isso. Bom, quer ver? Se eu falar assim, o que você acha dessa frase? Está escrito aqui. O próprio Deus não sabe como agir com essas pessoas. O próprio Deus não sabe como agir com essas pessoas. O que você acha dessa frase? O próprio Deus não sabe como agir com essas pessoas. Parágrafo. Eita, o segredo está aqui, que está falando assim: no ofo de saque se encontra também a mesma advertência. Então não é que isso está falando, entendeu? Porque Deus não saber como agir com as pessoas fica esquisito. Deus não é onipotente, não é onipresente, onisciente, não é nada, entendeu? Mas você vê que eles colocam, que eles levantar para vocês mostrando assim, como muita gente fica confuso, daqui a pouco o cara não lê direito, você está querendo ler direito, o cara não lê direito. Bom, como é que o Meshima fala uma coisa dessa? Deus não sabe, o cara começa com. Quer ver outra coisa assim que. Mas um parente, tem uma passagem na Bíblia, que eu gosto de anotar umas passagens na Bíblia que são assim, muito contraditórias. Eu não lembro agora qual versículo, mas tem uma passagem na Bíblia, eu acho que é em João, que Deus fala assim para alguém lá assim: e como vocês se comportam comigo de forma desordenada, eu também me comportarei de forma desordenada com vocês. É bem parecido com isso aí. O cara é tão sem foco que Deus permite ele rodar em uma barata, ele parar, o feito que eu faço. Realmente, bom, vocês já viram o problema que tem os mensageiros? Os mensageiros têm uns problemas sérios, porque eles estão falando dentro de uma circunstância. Quem? Os mensageiros estão falando de uma circunstância. Tem uma frase aqui, que eu não vou dizer a parte que está lá mais na frente, seria assim, quer ver? Eles estão falando lá, pensando hoje sobre. Não, tá aqui. Ele estava com. Ele teve tifo, está dizendo tifo, doença para a qual na época não havia remédio. Ele fala assim: a partir daí, passei a me alimentar apenas com fortificante, vinho, leite e sopa de carne. Assim fui pouco a pouco melhorando e fiquei curado. Entendeu? Isso deu uma frase. O cara tomou vinho, entrou na carne, pegou fortificante e ficou curado. Aí, agora o negócio, a pessoa vai e começa a falar isso por aí. Aí se ele começar a ler mais na frente, ele vai ver o seguinte: pensando hoje, assim,
sobre esses acontecimentos relativos ao estado tão crítico da minha saúde, chego à conclusão de que a cruz se deveu ao fato de eu ter feito um testamento e ter consciência de que iria morrer. Desapego. Então você olha aqui a frase, daqui a pouco, eu estou só alertando assim, isso é muito perigoso. Os preguiçosos compram uma encrenca, não, compra uma encrenca porque lê e começa a dizer coisa que o texto não falou, nesse aspecto. O cara compra isso e fica jogando para frente. Está comprando uma encrenca, está botando os outros na encrenca. Né? Bom, mas aí você estava lá na página 79, mas eu vou continuar aqui, que estava na página 72. Ainda tem uma outra. Até aquele negócio do mal, né? O mal praticado conscientemente, o inconscientemente, aquele da ignorância, aquele canibal, certo? Come até o corpo da pessoa e tal. E tem o pior do mal, que é aquele que faz pensando que ele está fazendo, esse aí não tem sentimento de culpa nenhum, né? A pessoa taca o poente mesmo. Bom, aí tem. Tem outro que é gozado, assim, interlocutor. É uma questão, mas me chama de uma resposta boa, assim, interlocutor. Temos recebido os ensinamentos de que a igreja messiânica é a religião da salvação, está na página 77. Mas podemos pensar que o grande amor de Deus, dependendo da ocasião, pode tirar a vida de uma pessoa que ainda teria longa, e caso prolonga a vida, quem já não mais a teria. Quer dizer, então Deus pode tirar, antecipar. Né? Aí Messias, como é que responde? Não é que Deus lhe tire a vida, mas a própria pessoa é que muda o seu destino para a extinção ou a salvação. E pode-se dizer em cima disso aí que quando ele soube que Tóquio ia pegar fogo, quando ele vende a casa dele do indivíduo, ele sabia que era respeito dele. Está em cima disso, ele sabia que o cara ia morrer queimado. Ele não. Ele foi na lei do efeito. Causa e efeito. Ele não tem pena. Ele não teve pena. Ele vendeu a casa, vendeu mais barato para ele poder sair. Mas ele não teve pena da pessoa. Circunstância mesmo. Está em cima disso aí também. Porque tem que pensar o seguinte: quando o cara diz assim, não, mas aí eu pedi a Deus, fez uma oração, deu um donativo, sei lá, pediu a Deus. Sim. Aí vem a questão, ele pensa, não é Deus que lhe tira a vida, mas a própria pessoa que muda o seu destino, porque ele usou uma condição que tinha que ser feita. Se ele não usasse aquela condição, então dá a impressão que Deus está fazendo ou não está fazendo. Não. Deus é justiça. Depende do que você está fazendo. Está fazendo quais são as regras? Né? Também não adianta você fazer uma coisa que, se você já fez tanta coisa, que o teu saldo já está tão negativo, você já contraiu uma doença e tal, você não tem como escapar, ele não escapa, já reparou? Nem com jorei de vestição escapa. Nem com jorei de vestição escapa. Então você vê que a clareza você entender, né, que as leis divinas estão aí e você tem que agir de acordo. É você que faz o jogo. Né? Se você tiver que amar a Deus, então ame a Deus, porque é uma condição para você ir para frente. Né? Mas não é porque você é amor a Deus que vai conseguir a coisa, não é isso não. Entendeu? Porque é ter uma visão um pouco diferente, é visão de justiça. Mas às vezes funciona assim. Às vezes a pessoa faz um grande mal a você faz um grande bem, a pessoa faz um grande mal. E você fica, às vezes, muito chateado porque você não esperava aquilo da pessoa. Às vezes a pessoa não está nem aí pro que fez, mas você está sentindo. Isso. Entendeu? Isso aí é um problema muito sério, porque às vezes afeta a vida da pessoa. O problema é seu. Porque se você se deixou abalar, o problema é seu. Sempre assim. Os outros podem fazer o que quiser. O problema é seu, sim. Causa tem que ser. No caso dele é me afetar, mas seria o problema ficar afetado pelo que ele fez. Sempre assim. Se você ficar triste, não pode. Se você resolver perdoar, ou não perdoar, mas desde que você não perdoe, com a situação de querer, vamos dizer, ajudá-lo a ver as coisas. Quer dizer, como é que você não faz isso? Não entrou na justiça, ficou na justiça o tempo todo. E não perdoou, cara. Não, quer dizer, ele não queria saber. Ele achava que o camarada não estava convencido. Então vamos continuar na justiça.
tribunal, uma justiça. Porque esse negócio de lidar com Deus com justiça é uma coisa que levar isso à frente é muito complicado. Né? Mas também tem uma coisa, além do que você traz, né, aqui, você sabe que é por esse caminho, é da evolução. Né, porque você tem que trilhar, né, não vai sofrer, não tem jeito. Né, dependendo do que você trouxe para cá, agora você também tem a consciência e não acumular mais ainda. Esse é o grande negócio. Porque você já vai ter que passar. Fazendo de tudo, vai só diminuindo. Mas você está tocando um ponto-chave, né? Você tem que ter consciência realmente, se conscientizar, você tem que estar com a verdade dentro de você. Verdade que eu falo assim, os ensinamentos. Tem que estar com os ensinamentos de você para quando uma coisa acontecer, você acionar aquele correto, entendeu? Eu acho que tem que ter momentos que a gente tem que ter tão isento que tem que pensar até, não, eu fiz errado, está contra até você mesmo. Não é? Você é tão isento, o apego à verdade, a valorização da verdade implica numa isenção tão grande, né? Que a gente até não, peraí, eu posso estar a meu favor nessa situação. Acerta mais do que você tomar uma atitude. Agora, se você tiver muita consciência, aí você toma atitude. Mas aí precisa ter muita consciência. Não tendo, é melhor você dar uma de humilde, né? Ficar melhor. Você lembra que as coisas Mas sabendo é consciência. Você dando uma humilde, utilizando como estratégia, não deixa de ser consciência. É uma estratégia. Mas daria mais para o final. A última pergunta foi a primeira pergunta que foi feita aqui, que a Emília falou até. Estou levantando lá no final. Então eu já falaria nessa coisa aqui no final. É o Gedatsu. Gedatsu é um problema, porque ele pode ser olhado desde o budismo. O budismo o que é? Perna para capar. Vão fugir do mundo. Seus. Bota lá para cima. Mas o budismo dá para pseudo-verdade. Sim, mas eles fugiram do mundo, que aí é como muita gente faz, né? O cara às vezes foge do mundo simplesmente fugindo do mundo. Por exemplo, o pessoal de mosteiros, está selando. Né? Aí, tudo bem. Como é que ele vai levar essa vida fugindo do mundo? Tem gente que é só escapismo mesmo. Quer levar uma vida boa, mas tem outros que querem levar aquilo a sério. Né? Você se afasta do mundo para orar pelas pessoas, orar pelo mundo. Né? Tem umas frases até que o pessoal gosta muito. Né? Quando o Papa está pedindo pela paz mundial. Todo mundo acha graça disso, porque isso não está dizendo nada. O negócio é meter a mão na massa, né? Estou orando pela paz mundial. Não critica ninguém. Não entra nada. Não manifesta opinião, posição dele. Não entra na seara. Confusão na seara. A seara é confusa mesmo. Né? Então, o Gedatsu, pelo budismo, é isso. Agora, quando você entra na coisa mais comum, você pode, a princípio, olhar pela resignação, que eu acho que seria um caso mais ou menos parecido. Você diz, olha, realmente eu estou resignado, eu ter feito coisa errada, tal, não sei o quê. Agora, você para entrar para a não resignação, é no momento que alguém falou aí, que você tem que realmente, você tem que evoluir. A palavra que foi usada, deixa eu ver onde está isso aqui, para tomar a palavra que foi usada aqui. Fala assim, quer ver? Página para isso, Emília, deve estar lá no final. 114, lá embaixo. Ó, ele fala assim, quer ver? Mas está na 115. Existe um único ponto de vital importância, 2 pontos. É a forte vontade de crescer e expandir, custe o que custar. Essa atitude é fundamental. Há um provérbio que diz: a resignação é importante. Em algumas circunstâncias, isso é verdadeiro, mas neste caso, desse aí que foi falado, a não resignação é fundamental. Em resumo, se deve desistir quando a causa não for boa, pelo contrário, ter força de vontade para as boas causas. Então, se no momento que eu coloquei na guarda de medição, ele olhou na justiça, viu que o camarada estava querendo entrar no acordo, mas não estava convencido que estava errado, ele ficou em cima. Então, tem horas que a pessoa fica em cima para beneficiar a pessoa, embora a pessoa no momento vai entender que é benefício. Vai entender. Mas voltemos antes para a página para cá.
Está na página 88, assim, a grande maioria das pessoas não percebe a estreita relação que existe entre os acontecimentos e o karma. Simplesmente quer realizar o que acha certo de acordo com o seu modo de pensar, uma condição de extrema supremacia do próprio ego. Quer porque quer. Né? Aí a questão aqui é a seguinte, ele não está respeitando as circunstâncias. Então, é muito bom, na maioria dos casos, você observar como as coisas estão caminhando. Para você saber se tem que continuar aquilo ou não. Né? Bom, aí uma coisa que eu falei até para o maestro aí, o maestro que ele falou, que eu disse assim, está na página 84, que até evoluiu essa conversa, que uma coisa tem pensamento, palavra e ação. Né? A palavra, quando é falada, ou ela pode ser uma palavra escrita. Quando é falada, você começa a entrar no mundo do som. Então está mais próximo do pensamento. Foi aí que eu até falei, disse assim, ó, o Ohikari poderia, em vez de estar escrito, uma palavra escrita, poderia ter uma palavra falada, porque hoje em dia você tem, botava uma versão em vez de escrever luz divina, ele podia estar falando lá em japonês, que você fala, ela falava luz divina. Porque não tem coisas que falam. Tem o Ohikari, era acionar um botãozinho e falar, no versão falando luz divina. Pronto. É uma coisa mais abstrata, que é o som, do que a palavra. Assim mesmo uma palavra, que a caligrafia era mais abstrata do que o desenho. Então a versão que o pessoal lá dá o desenho, está fazendo no altar as imagens divinas, começou a escrever caligrafia, que é o que a gente tem hoje. Né? Bom, o que mais que eu acho que eu me lembro que foi falado? Tanto é que a Bíblia diz, o verbo é que gerou todas as coisas. Né? Começa a ver, bom, deixa eu só escrever a Sátiras, anotei isso aí, que mais, deixa eu ver. Bom, aí entrou no Makoto na página 91, eu me lembro que tinha falado, olha, isso aí, para quem quer ser guardião do Facebook, tem tudo isso para fazer, mas se quiser pegar uma coisa só, pega uma Makoto. Makoto já dá uma lição para a gente desgraçada. Eu até me lembro, o que o pessoal entende por Makoto? Algumas pessoas usaram mais a sinceridade, mas se você olhar na página 91, você pode usar franqueza, constância, honestidade, autenticidade, amor, pureza, fidelidade, devoção, tudo isso está relacionado com Makoto. Tá? Mas pegar a sinceridade. Se pegasse, por exemplo, respeitar os compromissos. Isso aí é aquilo que eu falei. Né? É o que eu estava dizendo. Se a pessoa faz um curso aqui, respeitar os compromissos, sabe o que tem que ser feito. Se pontualidade, outra coisa de compromisso. Da honestidade, o senhor falou, você falou, foi muito difícil tecer comentários a respeito de assuntos relacionados à honestidade. Sabe por quê? Porque tais observações assemelham uma espécie de sermão. Isso é que é o meu medo, por isso que eu não fico falando muita coisa. Qualquer coisa. Tem pessoas que elas... Você nota logo as pessoas, você tocou, cheirou a crítica, a pessoa associa aquilo a um sermão, talvez vai lembrar o que o pai fazia com ele, ou a mãe, não sei o quê, associa com tanta coisa, sai correndo, não vai adiantar nada. Entendeu? Ele não está vendo que a tua postura é uma postura de tentar ajudá-lo. Ele não, vai entender logo que você é um super-ego. É o super-ego dele. Aí não dá. Você não pode orientar ninguém que acha que você é o super-ego. Você está no seu irmão, você está enchendo o saco, aí tu para. Não vai tentar nada. Só, por isso que é bom a pessoa ver. Poucas pessoas merecem realmente ser orientadas. Entendeu? Por isso que eu fico com dúvida naquele negócio de heróis amigos. Primeira minha jogada é o seguinte: aqueles que quiserem fazer parte dos guardiões, eles deverão ser os primeiros a sofrerem para poder fazer para os outros. Porque se eles não sofrerem, eles pensam que estão na base do intocável. Não. Você tem que sofrer na carne de
Deixa eu pegar aqui uma frase, que eu acho que deixa eu ver onde está isso aqui para você. Não sei se tem tanta coisinha, saber onde está. E fala realmente. Ah, está aqui, ótimo. E fala exatamente pela dedicação. Onde está? Está na página 108. Pela dedicação. Aí, diz assim, ó. O novo adepto só será, portanto, um perfeito, olha ali, a lei da perfeição que ele está colocando, um perfeito seguidor da messiânica, quando, do fundo do coração, entender e aceitar a nova maneira de viver que lhe está sendo proposta. Nova maneira de viver que está sendo proposta. Então, se o camarada realmente ele quer conservar a maneira dele viver, não dá certo. E não adianta, né, aquele que se protege muito, você fala uma frase dessa, o cara vai vir em cima de você, porra, mas o ministro lá faz não sei o quê, não estou interessado nisso. Não pensar nisso. Esquece o ministro. O problema é você, como instituição, que está te dizendo coisas, né? Então, o novo adepto só será, portanto, um perfeito seguidor da messiânica quando o fundo do coração entender e aceitar a nova maneira de viver que está sendo proposta. O pessoal está propondo maneira de viver diferente. Não é ministro, não é igreja, propõe. Está vendo? Olha como ele está dizendo. Quais são as condições básicas a adquirir? Adquira, quais são as leis ultrapassadas? Não ultrapassa as leis. É isso que tem que fazer, entendeu? Mas o camarada quer e não quer. Ou seja, lei da liberdade. Já está na lei da liberdade. Esse é o grande problema nosso. Entendeu? O dia que a gente tiver um monte de gente querendo servir, cara, um monte de gente querendo servir, realmente você faz um Estado. Acho que aquele pessoal, filho, entendeu? Pode gerar até, vou exagerar aqui um pouquinho, vai gerar até aqueles caras que são embolados em tudo, né? Mas uma reta perto, entendeu? Uma reta perto. Essa verdade é essa. O pessoal vai, pô, tu não quer ganhar, e nós estamos dando 50 milhões para você, cara. Pô, quer? Vai para a internet lá, bota o botão. Estão me oferecendo aquele vagabundo do Marechal, não sei o quê. Estava oferecendo 50 milhões, não deu o que quer. Tem gente assim. Não adianta tentar me comprar, não adianta tentar me corromper, não adianta tentar nada. A verdade é essa. Nós temos que formar a gente assim. É isso, quando a gente formar isso, se nós tivéssemos todos os messianos que estão na igreja, todos eles assim, cara, que potência. Enchia só de honestidade, de vontade de dizer as coisas, mas dizer as coisas dele, não vai ficar de rezinho, não. Não, para com isso. Rezinha para quê? O que você está pedindo? Pedindo o quê? Quer ficar mais limpinho? Receber o tempo todo? Mete a mão na merda, cara. Entra aí no sarrafo, cara. A vida é essa. Está lá escondendo dentro da igreja. Entendeu? Isso que ele tem que fazer. Ir para enfrentar as coisas. Ir para frente. Né? Se meter, é ir no inferno para salvar. Isso que o Cristiano falou, ele tem que fazer isso. Ir no inferno para salvar. No inferno. Isso é inferno, né? Ah, não quero me meter na política. Não se mete, cara. Está com pouca idade, não está para se meter na política. Se mete na política. Vai lá. Ah, mas aquilo dá uma porcaria. É o inferno mesmo. Vai lá. Vai lá, bota a tua voz. Deixa o povo ouvir as coisas. Né? Seja candidato, diga, eu vim aqui como candidato, mas vocês vão ouvir uma série de coisas que eu não quero. Eu vou acabar com isso. Ministério, uns 15 já está bom de ministério. Fala isso para o pessoal fora. Vamos tirar ele, vamos matar ele, não sei o quê. Diz, estão querendo me matar. E se me matar, sabe? Provavelmente deve ser esse. Anuncia logo. Porque já mataram todo mundo. Você lembra do tempo lá no estado do Seringueiro, que eu esqueci até o nome dele? Chico Mendes. Mataram o Chico Mendes. Mataram o Chico Mendes. Essa mesma corja aí, pô. Mataram aquela americana também. Mataram a americana. Não, sai, bota o bocão no mundo, entendeu? Nós estamos precisando de gente assim, né? Você viu o filme do Getúlio Vargas? Eu fui naquela época. Depois eu não fui mais, mas eu fui naquela época lacerdista. Pô, o cara Lacerda, cara.
Se nós tivéssemos um Carlos Lacerda hoje, porra, que espetáculo, cara. Mete a boca no mundo, Lacerda metia a boca no mundo, derrubou o Getúlio, cara. Derrubou o Getúlio. Então, se tivesse uma pessoa assim, derrubava essa turma que está aí. Que é muito escândalo, 1000 vezes maior do que o do Getúlio, 1000 vezes maior. Nossa Senhora. Getúlio foi acusado no porcariadazinha, numa venda do terreno. Pô, isso aqui são bilhões. São bilhões. Né? Então, não tem cabimento, a pessoa não teria caído. E chega, e teria que chegar o Lula para ele se explicar, ele tem que se explicar. É o chefão, tem que se explicar. Né? Mas ele não sabe. Não sabe nada, ele tem que saber. Né? Aí nós estamos deixando criar esses monstros aí. Esse monstro. Né? Fingindo que não sabe de nada. Bom, eu falei outra coisa, manter-se zeloso, até eu me lembro que eu expliquei isso aqui, né? Aquele negócio de explicar bem, muita gente diz que não consegue se expressar bem. Afirmativa errada, porque mesmo demonstrando excelente capacidade de comunicação, nem todos tocam o coração dos outros. Isso eu falei para que ser guardião não ficar com a desculpa que não sabe se expressar bem, não sabe. Vai aprender, cara, vai. Fala sinceramente, só não sei te explicar bem, mas eu acho isso aqui, bota lá, se vira, cara, né? Tem que entrar na luta. Que mais? Deixa eu ver. Eu acho que praticamente alguém me corrija aí, porque eu tentei me lembrar o que foi falado. Mais ou menos foi isso. Tem uma passagem isso. Que o Cristiano fala que não se deve tocar em cadáver. Peraí, por quê? Não se deve tocar em. Em cadáver. Está falando de quê? Não, já passaram aqui? Não, está aqui não. Está aí não? Não. Eu não passei uma conversa aqui, eu vi. Então é isso aí. Você está lendo outras coisas? Está lendo outras coisas para frente? Não. Achei que você entende. Agora eu não vou me lembrar. Mas tudo bem. O problema é que você tem que lembrar que a pessoa tem espírito e matéria. Né? E a gente tem que pensar assim. A pessoa morreu, ela não. Tanto é que, no geral, né? Você não é nenhum santo, nem nada, ele vai, às vezes, com um nível de mácula incrível. Só pela face. Suponhamos que eu vou botar o caso pior. O cara está negão lá, cheio de escuro verde. Né? Porra, você viu o cadáver que está com essa face? O cara está cheio, está na pior dele. Aquele cara aquele que agonizou nele. Não está nada com a face de calçadinha, nem amarela, né? Está com aquela escuridão dada. Né? Então, automaticamente, se o cara é cheio de mácula, ele está cheio de toxina. Né? Correspondendo, cheio de toxina. Vai você de alegre, tem gente que adora dar beijinho em cadáver, viu? Eu já vi às vezes o cara chega e dá beijinho no cadáver. Tudo bem, cara. Aí vamos voltar ao negócio do apego. Né? Porque tem tantos tipos de apego, uns apegos que existem, que as pessoas às vezes não percebem, apego à lembrança, apego a querer mostrar, vamos dizer assim, o seu amor que tinha a pessoa. Aí tem que começar a entender que as coisas já estão em outro nível. Né? Tanto é que você não vai bater palma assim. Né? Você vai fazer oração, tudo silencioso. Né? Começa com uma palma, depois com duas palmas, tudo no silêncio. Porque você vê aquele som, aquelas coisas, começa a incomodar. Porque o cadáver está doido para dar saber o que está acontecendo, tá, dependendo ele está meio perdidão, então você tem que ajudar ele se você entrar aí na choradeira, se você entrar, tudo está perturbando, o cadáver está perturbado, você ainda está perturbando mais, entendeu? Mas tem pessoas que ficam com esse apego, faz parte, eu posso fazer, eu vejo quando eu ia assim, uma coisa que fazia a diferença muito grande nesse ano, eu fazia muito culto de cemitério, eu fazia muito disso. A grande diferença era isso, aqueles são tudo do ladinho, eu chamo aqui no velório, tudo aqui, capela,
capelas são. Aí você vê, quando começava, eu sabia que a coisa não era messiânica. Eu olhava lá, a gente já ia com uma florzinha, ia botar aquele negócio, botava uma ordem, não sei o quê, ficava tudo calminho. Aquela turma do lado, cara, pô, geralmente era uma berraria, eu não sabia. O que você fazia para acalmar? Parece um povão na briga do Flamengo com o Vasco, confusão. Cara, bom, então o negócio é o seguinte, vai você começar a beijar um cadáver nessas condições. Você está comprando um emprego. Ah, mas cara, meu paizinho querido, pô, como é que você tem que raciocinar? Pô, tem que raciocinar. Tem que raciocinar com. Se estão te dando arma para você raciocinar, então raciocina com essas armas, né? Você vai ajudar ele de outra maneira, se você quer ajudar. Se você quer perturbar, você perturba. Fica chorando, faz o que quiser. Mas se você quer ajudar, você sabe quais são os mecanismos. Mas tem gente que quer mostrar a fé, quer mostrar as coisas. Eu só fico olhando, não posso fazer nada. Cada um pega os ensinamentos cristãos e faça o que quiser. Né? Então tem horas que você não pode dizer nada porque não vai adiantar, entendeu? Você só vai causar tumulto. Então é melhor aproveitar as circunstâncias. Quando a circunstância for favorável, você explica. Se a pessoa quiser, se não quiser explicar, deixa até lá. E cada um vai entender o seu momento até chegar a hora de entender ou não entender. Porque tem gente que eu me lembro que era muito gozado. Os caras falavam assim para mim: Eixo Santo é um cara muito cri-cri. Né? O velho Ranzinza falando. Achava graça aí que você está falando, que o cara não entende nada. Entendeu? Ele não sabe como é difícil você ter amor. Amor, você se preocupa. Você vê, tanto é que os pais agora que estão fazendo. Deixa o filho estar lá. É meu irmãozinho, meu colega. Filho é meu colega. É mais fácil. Dá aquela encrenca toda. É mais fácil administrar a vida. É difícil você chegar junto, pô, o negócio é assim, assado, né? Tem que fazer o papel do pai. Em vez de você não fazia o papel de pai, ele não era com a família dele, com os servidores, com todo mundo. Pô, isso é muito chato fazer isso. Eu não tenho saco para fazer. Imagina ele fazendo isso. Tinha gente que não adorava, já o cara mais devolvido, adorava para levar um esporro. Mas tinha uns que não, tinha uns que até aquele que eu falei do lado, esse eu não entendo tudo, mas esse negócio de acredito, não sabe de nada. Mas então tá, tem caras também assim, quer dizer. É interessante, eu chego até a falar com uma mulher, ele não estava no museu. Chama no estava no museu, eu escolhi isso sim. E ele pergunta a uma senhora assim, você entendeu esse quadro? E a mulher diz, não entendi. Ele baixou pérolas à porta. Ele não fala? Pérolas à porta. Ele fala. Ele pergunta a ela, eu estava falando aqui do ministro, ele pergunta a ela se ela tinha entendido o quadro. Ela disse que não entendeu. Ele baixa e ele fala, pérolas à porta. Eu também não entendi, eu queria ver. Eu sei que está no outro livro, mas isso me intrigou bastante. Ele não teve pena, a gente sente que ele não teve de falar coisa, ele não se tocou de falar, não teve pena de vender a casa, não teve pena de falar. É um negócio que eu fico olhando assim. É claro que ele não vai falar isso para todo mundo. Não. Tem hora que ele depende. Porque você repara só, quer ver? Eu estava reparando naquele programa lá, que eu vou almoçar, a gente volta no programa. Nesse caso era da Fátima Bernardo, que era aquele horário de osso de voz. E a gente fica olhando, eu vejo as dificuldades, até naquele outro bem-estar, a mesma coisa. Se você olhar, quando você leva um cara um pouquinho melhor, geralmente são aqueles médicos, ou você leva a Fátima Bernardo, tem aquele rapaz, eu acho que ele é psicólogo, se não me engano, entendeu? Aí quando começam a fazer perguntas,
caras ficam, que nem a gente aqui. Qual é a dificuldade? Quando o camarada faz uma pergunta, o cara fica, mas eu não sei quem é a pessoa. Você vai ver só sempre a mesma história sempre. Você não sabe como é que é a pessoa, o que você vai falar. Né? A pessoa está acontecendo aquilo na vida dela, você se baseia em quê? Entendeu? Aqui, quando faz uma pergunta assim muito específica, se você não desenha para mim a pessoa, o quadro, você não sabe, você pode falar coisa geral assim, mas você não sabe direito. Quem pode? Você não, acho que você tentou precisar esse contexto, né, que eu estava falando. A gente precisa precisar do contexto das coisas, porque senão a gente não sabe o que dizer. Então, tem gente que é esse caso, tem horas que tem um cara uma vez, falar um paralelo, o camarada começou a abrir a boca, parece o cara abrindo a boca, ele só tentou dar um estudo daquele bom, assim, porra, não sei o quê, você mete um lenço na boca, né? Mas tá bom, você é feliz. Mas ele acabou rindo, porque é um troço tão grotesco que a pessoa é meio grosso mesmo. Então você vai fazer o quê? Agora, se a pessoa for um mal premeditado, o que ele está querendo, feito nessas assembleias que existe, o cara não deixa o outro falar dele, fica falando dó, tudo premeditado. Né? Eu já fui no meio político, eu sei como é que é. Você senta do lado da pessoa que é da oposição sua. E ele abriu a boca, você, se quiser tumultuar, tumultua. A palavra é minha, não sei o que, ele começa a criar um recuo, ele acaba não falando. Tem outros golpes desses, a gente conhecia tudo isso, entendeu? Então, quando o cara é meio inocentão desse tipo, tem que rir, pô. O cara esse jogar pela dos porcos, eu não sei o contexto, porque eu não conheço quem é a pessoa. Eu não me lembrando. Não, a pessoa, né? Que ele falou isso. A pessoa que ele pergunta. Mas tem horas que ele fica zangado, né? Ele fica zangado, Tem pessoas que ele fica zangado. Mas a gente vê assim, a falta de sinceridade da pessoa, do compromisso, não sei o quê. Tinha caras que não chegavam na hora. Ele falava o seguinte, olha, não vou lhe atender. Às vezes era um minuto. Não vou lhe atender. Mas o que ele estava querendo mostrar? Né? Porque aquilo ali é importante. Porque olha só, né? Como é que eu vou falar? Vamos pegar aqui com as câmeras. Aqui é o seguinte. Você podia botar pontualidade, podia botar qualquer coisa. Porque se a pessoa defende isso, dá a impressão que fica assim, pô, no caso seria o professor. O professor, pô, está muito rigoroso, está não sei o quê, então está chato, não sei qual a palavra, o cri-cri que falava. Mas ele não, a pessoa não sente, o cara está dizendo o seguinte, olha, camarada, a gente aqui, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Lá no culto, aqui, em qualquer lugar, quando eu saio de casa, o que é que eu peço? Permissão, proteção para todo mundo vir, com vontade de querer aprender para botar o divino para frente. Eu peço aos espíritos que vão estar presentes hoje aqui, os que vêm assessorar, os que vêm colaborar, porque eu estou olhando que isso é muito espiritual, cara, não é só a gente aqui, né? Eu fico pensando isso tudo. Então, quando eu estou pensando, quando eu estou falando uma coisa, eu estou falando por essa seriedade toda. Eu não estou preocupado com o indivíduo pessoalmente. Se ele quiser isso, essa é a problema dele, entendeu? Mas eu não estou na posição de ficar olhando para o cara, estou olhando para essa. É como se dissesse intimamente, ele dizer assim, ó, pô, me desculpa, pessoal. Eu estou pedindo desculpa ao pessoal todo que eu estou ajudando a trazer aqui para colaborar, para fazer uma série de coisas, e tem uns caras perdidos fazendo, como falou, né? Os perdidão aí, você tem que pedir desculpa, né? Vem que você dá uma festa na tua casa, aí você convidou o teu cunhado é um beberrão, mesmo, chega lá todo chumbado, cai em cima de todo mundo, o que você vai fazer? Você tem que pedir desculpa às pessoas, né? Só que tem que aqui ficar difícil a pessoa ver que você tem que pedir desculpa ao mundo invisível. Tá certo? Tem que pedir desculpa ao mundo invisível. Aí a seriedade é essa, porque se você acredita no mundo espiritual, a seriedade é essa. Mas se o cara não tem essa visão, como é que ele vai entender? Ele tem tudo materialisticamente, entendeu? Materialisticamente. Então não dá para. Mas aí, nesse contexto mundial, eu não faço ideia quando ele falou isso. Você quer falar ou você está. Fala.
Mas tudo bem, diamante os porcos é isso mesmo, eles querem estar marretando mesmo. Mas você falou uma coisa aí que me preocupou. Para mim, pessoal, que a obra não vai para frente porque os dedicantes estão a nível da lei da liberdade, não a nível da lei de servir. Isso me preocupou muito. Qual é a saída para isso? Hein? Qual é a saída para isso? Me preocupa muito, porque sou membro da igreja, né? Isso, entendeu? Meu preocupado, né? Meu preocupado, não sou sou mesmo preocupado. Olha, tem uma coisa que é preocupante, que vai chegar essa hora, já vou até adiantar que já está no Messias, vocês vão ler lá, você vai ver. Né? Que ele fala que vai ter uns cataclismos, um negócio assim. Isso. Está lá, né? Então a gente fica olhando assim. Para chegar a 3% vai ter que muita gente nessa confusão aí vai ser tragada, né? Eu estou ficando pensando assim, vai ser tragada. Então, não sei porque não foi assim. A gente até tem gente já falando um monte de coisa, tipo do aquecimento, degelo, e aí toda essa parte costeira toda arrastado, tragado, não sei o quê, pode ter um monte de coisa, eu não sei, não vou pintar cataclismo aqui que vai acontecer um monte, né? Vai causar era de degelo, de aquecimento, depende um pouco de inclinação, depende de colisões que possam existir, tem tanta coisa ameaçando, que a gente não precisa nem ficar querendo alencar. Tanta coisa. O importante de tudo para nós é, como se está falando lá no culto, mas botando mais uns trocadinhos, eu acho, minha visão, né? Falando assim, você quer construir um paraíso terrestre, você tem que começar a construir um homem celestial. Não é? É verdade. Porque, aquilo que eu já falei aqui, por que é verdade? Porque você querer construir, querer construir um pouco fora de você, ou seja, para fora, é uma dificuldade tão grande, porque para fora, como eu falei, você bota a sua família, lembra que eu disse? Você começa a querer dar denativo daqui a mãe, lá quem seja, começa a esposa, começa a perturbar você, tanto dinheiro lá naquele negócio, eu sei disso. Eu tenho uma pessoa que vive esse drama, né? Vive esse drama mesmo. Aliás, você colocou a questão, está querendo lembrar de uma pessoa, que lembrei dele, mas não vou falar aqui, porque o pessoal está olhando para mim. Ele colocou a questão dele, dizendo assim, no caso era de mulher, estou falando assim meio geral, ninguém sabe o que é, tudo bem? E a de mulher colocando a questão, né? Vendo, a pessoa quer ser boa, mas como é que ela entende que ela não está sendo má? Quer dizer, para você entender que você fazendo uma coisa fora da família, que é para beneficiar a família, você precisa ser uma mulher de um outro nível. Porque senão vai entender porque o senhor falou, está preocupada? Então a gente manda tirar os seus filhos. Quer dizer, Deus manda matar os filhos. Lembra daquele negócio? A mulher foi lá preocupada, mas o seu marido não vem a não ser quanto tempo para casa, não sei o quê, os filhos estão com saudade. Ele tinha que dedicar, mas ela chiou na dedicação dele. Pois os seus filhos. Olha só o problema sério, né? Você vê? Então, por isso que está sendo falado ali, a gente sente que é coisinha, assim, miudinho, que já faz muito estrago. Estrago não faz, muita coisa boa. Cuida de você, pelo menos de você. Tente você viver no mundo celestial, você, pelo menos você. Procure ter saúde, ser próspero, ter paz. Procure isso dentro de você. Verdade dentro dela. Vivencie isso aí dentro de você. Não queira ficar fazendo esse que você já está propondo, de fazer para sair para fora e começar a fazer muita coisa. Tem gente que não tem condições de fazer isso, porque não está no nível de fazer isso. Tem gente que está tão amarrado, por exemplo, por um trabalho complicado, muitas vezes. O patrão é duro, sei lá o que é, pode ser um monte de coisa, o cara arranca o couro do empregado, tem muitas dessas situações, arranca o couro do empregado. O cara trabalha, não é 12 horas, não, um monte de horas, trabalha, tem aquelas condições horrorosas. Quando o
cara chega em casa, desmaia, cai caído. Você vê, esse camarada tem condições, mesmo que ele queira fazer alguma coisa, ele não tem permissão. Ele não está no nível de chegar a fazer alguma coisa. Ele tem que brigar muito internamente dele para poder começar até chegar ao nível de, pelo menos na família, de ser uma voz ouvida, porque senão, muitas vezes ele fala, quando ele vai falar na família, todo mundo, essa é igual vaia. Não é um cara de atração. Ele é um cara que não é respeitado, não é atração de nada, entendeu? Então a pessoa ele tem que vencer isso, depois tem que vencer, quem sabe, os amigos, a começar a ter os amigos ouvir, olha só como é que é. É difícil, né? Então, para construir, para chegar a esse nível, com tudo que já foi feito meio assim. Tá toda, a estrutura já está montada, você falou de igreja, né? Mas a estrutura da igreja não foi uma coisa do outro mundo, né? Não foi feita de outro mundo. Então tem muitas coisas para serem evoluídas internamente lá dentro. Então hoje a gente tem que estar, como se fosse assim a palavra, nós estamos herdando, nossa herança é essa. Então é uma participação ainda mais ou menos, entendeu? A gente já fez algumas coisas, fazer o solo sagrado, essas coisas são coisas boas. Mas a participação ainda, por exemplo, como a gente falou muito há pouco, uma participação na política. Certo. E quando eu me lembro aqui, quando fazia, era uma coisa estranhíssima, né? Que tinha botado aquele cara do seguro, trazia o seguro. Eram umas coisas assim confusas, né? Porque ele trabalhava muito do lado dele, sempre trabalhou muito do lado dele, né? Mas tem que ficar contente, é isso mesmo. Hoje o que a gente está fazendo, a nossa herança é essa. Então não adianta a gente. Por isso que esse curso é uma tentativa de avançar um pouco agora nesse negócio. Não sei se vai conseguir, porque eu já fiz outros e não consegui. Então eu tenho que ficar preso assim ao acontecimento. Né? Agora sim, vou forçar a barra nenhuma. Está dando certo? Vamos continuar. Não está dando certo, recua. Né? Vamos tentar ver até aparecer outra ideia, quem sabe, pode ser essa. Até pode não ser nenhuma. Pode ser que eu tenha que chegar à conclusão que eu preparei algumas coisas, mas não é para agora. Então pronto, não é para agora, não é para agora. Eu vou ficar brincando? Não, fazer outras coisas, vou cuidar de galinha, porra, dar uma horta, né? Fazer um troço assim. Não dá, né? Está fora do tempo. Se estiver fora do tempo, não tem como. Não tem como. É provável que, não sei, porque está se aproximando também ao tempo, a era do dia, então não sei o que vai acontecer. Eu só fico na minha, entendeu? Eu quero servir. Diz que o solo sagrado virou uma cidade, até hotel dentro. Tá bom, não sei se está bom, se está ruim, mas. Nós já chegamos a 99%. Já chegamos aos 99%. Esse é o juízo final, né? Você chega a 99%, esse 1% tem que começar a entrar ali a luz. Mas já chegamos a esse 99%. Eu acredito que sim. Pelo menos no Brasil. No Brasil quase até passou. Passou um pouquinho. Na Suécia não. O negócio está feio, né? Porque não tem. Se você perguntar assim, me cita uma personalidade mundial que você tira o chapéu. Esse cara é um cara. Eu não vejo nenhum. Se tivesse um, foi aquele que morreu na África. Não gostei provavelmente. Uma personalidade que você. Você vê os pela paz, não foi o Barack Obama, não foi pela paz. Quer dizer, nem pela paz você não. Você fica olhando assim, o que é isso pela paz? Não adianta você pegar uma linha científica, esse negócio que só vai dar uma coisa materialista. Então você podia pensar assim, pela paz, vamos ver que tem um cara que está sendo forte, né? Que está trazendo coisa, um cara assim, se ele aparecer em qualquer lugar, nego tira o chapéu, tem respeito, tem respeitabilidade, né? Você pensa, né? Pô, parou o papo, pensa na messiânica. Cita um.
você tira o chapéu. Eu só tiro para quem foi embora. Esse realmente. Vamos dizer, já foi embora. Eu fui embora. Acabou. Você tem que tirar o chapéu. Não mais. Pra alguém. E agora? Então você pensa aí, você vê a ausência de liderança, né, de uma capacidade que as pessoas. Porque uma coisa é você se curvar pelo trono. Entendeu? Respeitabilidade pelo trono. Se você botar num nível militar, você entende. Você é tenente, passou um coronel, tudo bem. Ó, respeito. Cara, ó, sua blusa aí tá, você precisa dar uma limpeza do calzinho aí no senhor, não sei o quê. Certo. Mas você pode olhar para ele e falar assim, esse capitão não é aquele cara que ainda está me preparando esse negócio. Você não precisa ter respeito dele, você tem aquela ordem constituída. Né? Então os tronos, você falou o Papa, você vai falar aqui hoje, você vai falar outro qualquer. E os tronos às vezes são, se eu fosse exagerar um pouco, são temidos, mas não são adorados. Né? Temidos é outra coisa, né? Você pode, se você tem gente que tem temor até, o cara pode mandar para o inferno. Você tem medo, que ele já está na região infernal, você tem medo de, ou então ele pode me tirar daquele lugar. Lembra daquele? Ele vai me tirar daquele lugar, vai tirar minha família daquele lugar, não sei o que. Você tem temor. Mas isso não é respeito nenhum. Né? Então você. Outra coisa, você realmente. Você sente que aquela pessoa é uma pessoa que conviver com ela te faz bem. Ministro, eu só tenho, está no final já, eu acho que não vai dar mais tempo. Eu só tenho uma dúvida, aquele triângulo que o senhor faz, dentro do triângulo, quando o senhor fala do mundo espiritual, do mundo material da Terra, aquilo realmente me causa confusão. Fica para uma outra aula aí. Não, pode dizer o que você quer dizer. Isso aqui? Assim que está. E o outro triângulozinho dentro. São três. Isso aqui é o mundo material, só o mundo espiritual. Você não quer o mundo divino, só isso. Não, mas isso quer dizer, mundo espiritual, eu não vou citar o divino, eu vou ficar entre o espiritual e o mundo material. E o senhor criou um sol aí. Aqui o senhor cria um sol. Material ou espiritual? Material, o senhor fala do material dentro do nosso espiritual. O mundo material, só o material está aqui. Né? Aí você tem o sol espiritual. Que está além. Por exemplo, o sol adorado pelos egípcios, né? Tem gente, tem gente que se curva diante do sol, adora o sol mesmo, concreto, físico. Outra coisa é que o Messão está falando, né? Está falando que aquelas manchas solares, tá? Ele está falando que é os espíritos daquelas manchas solares, então ele está falando que o sol espiritual, a luz vem de, falar mais alto, vem do alto. Ah, sim, é isso que tem que ir no entendimento. A luz vem de Gosto, digamos assim, reino divino. Vem a trazer o sol, vem daqui, sol. A luz vem daqui. Isso aqui é Deus Supremo, mundo divino. Mundo divino. Então ela vem mais forte ou menos forte. E pega o sol, vai para o sol. Pega o sol, espiritual. Perfeito. Pela lei de identidade espírito e matéria, vai descer para o sol material. O sol material, através do fogo e tal, vai pegar a gente também. Vai pegar a gente. Olha aí, sem o sol, nada, nem a fotossíntese é feita. Você não teria nem alimentos, né? Os açúcares, as coisas, você precisa de fotossíntese. Está falando do sol material. O sol material que já tem o espírito, já tem o sol espiritual para movimentar isso. Né? Já tem isso. Então agora, isso aqui desce mais ou menos de acordo, se estiver na área do dia, na área da noite, tem mais luz, mais elementos de fogo, ou menos. Agora está tendo mais. Agora vai começar a ter mais. Né? Vai começar a ter mais aí na área do dia. Aí que vai complicar, porque Nós estamos na transição, né? Nós estamos na transição. Aí vai pegar o pessoal que estiver maculado, vai pegar, porque como é que você vai conseguir
muita mácula, você tem que purificar. Você poderá vir por doença. E se for muito forte, você está com o organismo já, o organismo não tem mais condições de purificar. Ou seja, é a morte. Você chega a um ponto, até começou a falar, né? Ele leva para a pessoa, tem hora que ele ministrava aí, dava doce, depois assim, olha, leva lá para casa e cuida dela, tal, porque ela vai morrer. O que é que ele fez simplesmente? Tirou o máximo de máculas que o organismo aguentava. Se ele desse mais uma cotazinha, o organismo que fala, porque não tem reação, né? Parou, foi embora. Né? Então isso vai acontecer muito. Isso aqui é uma coisa que ele falou. A gente vai andando pela rua, vai cair, vai morrer. Vai acontecer esse apagão, vai acontecer. E a sequência das máquinas? Essa sequência, o fogo pesa da máquina. O que causa? Quais são as causas dessas máquinas? Olha, isso aí está na saúde, mas são três que a gente salienta muito. Uma delas muita gente fala, são os pecados. Pecado é uma coisa. Tudo que você comer com agrotóxicos também. Remédios também. Remédios é um deles. Bebidas também é consequência? Dependendo da bebida, né? E a quantidade também. Porque o álcool, ele é o álcool, né? Às vezes falam vinho e tal, mas tem médico que já fala que é o álcool mesmo, né? Não é os flavonoides, né? No fundo é o álcool. Agora tem uma outra que eu estava pensando em botar isso no... Essa máquina do sangue, o que é? Máquina do sangue. É porque você lembra que eu falei que você tem... Porque você tem o elemento fogo, água e terra. Né? Então você vê o terra, é osso, músculo, essas coisas todas. A parte de água é a parte do sangue. E a parte do elemento fogo, com captação. Fogo captado pelo coração. Mas você vê, é um elemento imaterial. Imaterial. E a cabeça, no caso, aí, a toxina na cabeça, o que causa? Bom, uma das coisas, por exemplo, eu me lembro que uma pessoa, não quero ficar falando, não porque é esquisito, mas me lembro de um cara que ficou cego, exatamente que ele ludibriava os outros, fazia aquele papel de laranja, botava os materiais, aqueles materiais lá dentro, e de repente o que acontecia? De um dia para o outro, de madrugada, já entrava aqueles outros caminhões, eles compravam, qualquer mercadoria comprava, botava lá dentro para encher. Aí o que aconteceu? Eu entrava no caminhão, tinha até caminhões estranhíssimos, não quero nem falar porque eu via, estranhíssimo. Nossas, entrava lá, pegava aquele negócio, arrastava, fazia isso. Então quando chegavam os outros, querendo cobrar o negócio, não ia cobrar, cadê? Não tinha nada, desaparecia com tudo. Mas esse cara, ele ficou cego. Tinha um Hanagami, que vai falar em Messias, vai falar no Hanagami. Vocês vão ver isso aí, então, esse episódio que São Conta, que influenciou muito ele ter visto o cara ficar cego e tal. Então, de acordo com o pecado, você vai sofrer consequências no local. Ludibrir os outros, vai pegar nos olhos, entendeu? Ludibriar é enganar a pessoa. Engana em todos os sentidos, né? Seja pensamento, tem, às vezes, quer ver, tem coisas que a pessoa, às vezes, vou falar melhor, falar assim, homem que engana a mulher. Acho que não, ele acha que não está enganando eles. Não, ele está enganando mesmo. Ele acha. Está enganando, quer dizer, mas não vou falar nem marido e mulher não, já antes mesmo. É um camarada que aí cria uma máquina para ele à toa, né? Não tem sinceridade. Essas pessoas que andam com uma e com outra, não, um vigarista desse que chega com 7-1, né? Elas espirituais, mas as coisas 7-1,
Sério, olha só, vou falar dessa maneira para você entender. Meu amor, Isso mexeu no vestido. você é a coisa mais importante da minha vida. É aí a deusa. Entendeu? Aí ele fala, ele saiu, né? Já está passando outro. Tá doido, Meu né? coração. Pô, um 7-1 desse, cara, como é que vai se dar bem na vida? Quinta-feira, dia 8. 1 e 2. Não vai ser família, trabalho, fé e messiânica. Minha família, fé, trabalho e messiânica. Terceira vai ser messiânica mundial. Como é que é? Família, Família, fé e trabalho e ao mesmo tempo messiânica. Vem? Messias, quinta-feira. Tudo bem?